pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E antes, de iniciar esse vídeo, gostaria de explicar aí um pouquinho sobre o meu sumiço. Teve muitas inscritas, que me mandou mensagem perguntando se eu estava bem, porque eu simplesmente sumi e não falei mais nada. Então, que aconteceu uma situação bem chata, faz mais de um mês que um dos meus gatos, fugiu. Ele conseguiu fazer um buraco na tela, que eu tinha colocado uma tela de galinheiro, bem numa parte ali da casa que o muro é mais baixo. E desde que eu mudei aqui, nunca tinha tido nenhum problema com essa tela. Só que, sei lá, talvez eu não tenha, observado ali, constantemente. E ele foi fazendo um buraco, não sei como, se foi com a boca ali, com o dente, ou com a unha. Enfim, quando dei conta, desse buraco aí na tela, foi numa madrugada. Eu acordei, com o gato, miando alto, e saí correndo no quintal, pra ver o que tinha acontecido. Eu achei que era algum gato de rua que tava no muro, enfim. Aí eu olhei os gatos ali, notei que um deles estava faltando. E assim, justo esse gato, ele é um gato mais assustado, ele é muito medroso. Então, ele não é aquele gato que fica miando, ele só é carinhoso com quem ele conhece. Então, infelizmente, ele fugiu, pelo telhado, pelo muro ali dos vizinhos. Mas eu perguntei para todos os vizinhos. Do lado também tem um condomínio de prédio, tem um colégio. Saí perguntando para todo mundo, espalhei cartazes, fiquei assim umas 2 semanas, praticamente todos os dias, indo na rua, aqui no bairro, nos arredores. E próximo também tem uma avenida bastante movimentada. Nos bueiros, chamei o tempo todo. Então assim, eu fiquei bem mal com esse ocorrido. Isso me consumiu demais, assim, eu desanimei total de tudo. Então é bem complicado. Eu tô tentando ainda lidar com isso. Não é fácil, pra quem é muito apegado aos animais como eu sou. Pra quem não sabe, eu não tenho filho. Então, os meus gatos é como meus filhos. Então, eu tinha 5, gatos, agora fiquei com 4. E a gente tem um passarinho também. Então, eu tô seguindo aí minha vida, eu tô tentando não pensar mais nisso, porque tudo que eu tinha pra fazer eu já fiz. Então, se eu ficar presa nisso, infelizmente, eu vou piorar cada vez mais, Então, que ele esteja num lugar bom, enfim. Não tem como saber, se ele tá escondido em um lugar, se alguém achou ele. Eu divulguei nas redes sociais, no Facebook. O Jornal da Cidade, aqui onde eu moro, também divulgou, no Facebook. Mas infelizmente não é todo mundo tem Facebook. Então, fora os cartazes, tem as redes sociais, enfim. Então é isso, não tava em condições de gravar, até tentei gravar aí alguns dias, mas eu não conseguia nem falar nos vídeos. Porque, sei lá, não tinha ânimo pra nada, entendeu? Então agora que eu tô voltando aí, querendo ou não posso parar com o delivery, porque é minha fonte de renda principal. Então, vida que segue, gente? Então é isso. Eu vou mostrar aí pra vocês, no vídeo que eu gravei, alguns dias, que já tava gravado. Inclusive, antes de tudo isso acontecer, eu tinha uma viagem marcada com a minha mãe, porque foi aniversário dela. Então, como também na correria, quase não tenho tempo direito, de ficar vendo meus pais, enfim. Surgiu uma viagem bem no feriado, prolongado aí. E eu decidi passar aí, uns dias com a minha mãe, comemorar o aniversário dela. Então foi bem gostoso, deu pra distrair um pouco. Mas é aquilo, a gente voltar pra casa, volta tudo, Então, vai ser até bom voltar, com o canal, mesmo aos poucos assim, pra distrair também, pra não ficar pensando, nesse ocorrido. Mas é isso.
Espero que vocês gostem do vídeo, né, de hoje. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu moro em Bauru, São Paulo, uma cidade do interior, paulista aí. E eu gravo a minha rotina no delivery, as vendas no iFood, mostro a produção, receitas, né, produtos novos, às vezes que eventualmente eu lanço. E dou várias dicas, né, principalmente para quem tá começando, né, que não tem ideia, né, por onde começar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, né, para não perder nada que eu postar. E deixa o like no vídeo, que ajuda bastante, e deixa um comentário também. Então, bora pro vídeo! Mostrar aqui um pouco da produção de hoje. Eu peguei os brigadeiros que estavam açucarados, né, eu fiz brigadeiro cremoso, né, deu 3 mangas. Aqui na panela mexedora eu fiz 4 receitas de brigadeiro de enroladinho e 4 de brigadeiro tradicional. Eu fiz meia receita de bolo de cenoura, que me rendeu 8 marmitinhas, com um peso de 75 gramas, né, de massa crua cada. E agora são quase 2 horas da tarde, né, daqui a pouco abre o delivery. Conforme for dia eu gravo aqui pra vocês. Agora são 4 horas da tarde, saindo o primeiro pedido, né, via iFood. 2 brigadeiros surpresa de uva, uma caixinha da felicidade com 4 brigadeiros e um empadão de frango com requeijão. Esse é o primeiro pedido dessa cliente. Oito e 26 da noite, saindo mais um pedido. Caixinha com 8 brigadeiros, 2 de charge, 2 tradicional, 2 ninho com Nutella, 2 ferreiro e 2 confete. É o segundo pedido dessa cliente. Nove horas da noite, saindo mais um pedido. 2 empadões de frango com requeijão. E esse é o primeiro pedido dessa cliente. Iniciando a produção de empadão na marmitinha. Já tem vídeo aqui no canal, tanto da massa quanto dos recheios. O recheio que eu utilizo é de frango cremoso, tem também do de palmito cremoso. E dessa vez eu decidi já fazer 2 receitas de uma vez, né? Que ultimamente eu tenho feito dessa forma, porque o empadão dá um pouco mais de trabalho. Então eu já prefiro ali tirar algumas horas e já produzir de 2 receitas, que me rende 20 marmitinhas de 200 gramas. Mas, né, pode variar aí a quantidade, dependendo da espessura da massa que você abrir. Então, a massa, quando eu abro, a parte, né, do fundo ali da marmitinha, dá aproximadamente 50 gramas. Então, para você ter um rendimento de 10 marmitinhas por receita, tem que dar até 50 gramas de massa. Então, é uma espessura fina, mas não fina a ponto de ficar transparente. Mas você pode ficar tranquilo com relação à espessura, porque depois que assa, a massa ela já dá uma leve inchada, né? Então, já faz algum tempo, né? Desde o início eu faço dessa forma e os meus clientes gostam bastante. Então, para 2 receitas, estou utilizando ali 1 quilo de farinha de trigo. Eu utilizo também da Primor, sempre para tudo aqui no delivery, que é uma farinha boa, né? E que tem que ter um custo muito bom. E a margarina também que eu utilizo, né? No começo eu usava a Qualy, mas aí eu testei a Delícia, eu gosto bastante também do resultado dela, eu utilizo para tudo. Então, né, como eu disse, 1 quilo de farinha de trigo, aí eu dei uma peneirada, né, e coloquei mais 600 gramas de margarina. Aí, misturei ali com a mão
né? A hora que uniu bem ali a massa, abri ali utilizando aquele saco de bobina que eu abri ao meio, utilizei o rolo. E a espessura, né, como eu disse, de 50 gramas. Então, sempre peso ali, né, pra ver se tá dentro aí do peso. E vou deixar passando aí pra vocês, né, a montagem, o passo a passo. Mas, então, só pra vocês saberem, é 50 gramas de massa. Aí, eu coloco 100 gramas de recheio. Se for, né, de frango com requeijão, né, que é o que eu mais vendo aqui, aí eu coloco mais 20 gramas de requeijão cremoso e finalizo ali a tampinha com 30 gramas. Então, o peso final tem que dar aí, em média, aí, as 200 gramas que eu falei. E o forno, né, assa ali aproximadamente 30 a 35 minutinhos. Depois que esfria, é só levar, eu coloco todas as marmitinhas uma em cima da outra, dentro de um saco de bobina e congelo. Aí, quando sai pedido, eu tiro, né, a marmitinha, retiro a tampa dela, levo ao micro-ondas. Pra quem não sabe, essa marmitinha que eu uso é da marca Vida, código D12FS. Ela pode ir ao micro-ondas. Aí, eu descongelo ela por 2 minutos e meio. Aí, eu finalizo, o meu segredo eu finalizo a marmitinha no forno. Por quê? Se você apenas aquecer no micro-ondas, ela vai ficar quentinha, não vai ficar ruim, mas fica aquela massa mais molenga, né? Mais molinha. E se você finalizar no forno, vai ficar aquela massa bem sequinha. Então, desde o começo também eu fiz esse teste, é o jeito que eu trabalho aqui, que eu vendo super bem. Tá? Então, aí é só finalizar por 8 minutinhos, né? Se é 2 marmitinhas, eu coloco uns 10 minutinhos. E essa consistência aí, né, que eu mostrei pra vocês do frango cremoso, fica uma delícia. Então, agora é só preencher aí as 20 marmitinhas. E o preço de venda, atualmente, eu estou vendendo a R$13 a marmitinha de frango com requeijão. E eu também fiz só de frango cremoso. A de frango cremoso eu deixei por 12. Aí, como eu disse, né, 100 gramas de frango cremoso, mais 20 gramas de requeijão, né? Agora, se for somente de frango cremoso, aí eu coloco 120 gramas de frango cremoso, entendeu? E o valor que eu vendo no iFood, R$16,90 frango cremoso, R$17,90 frango com requeijão. Bom, acho que é isso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só comentar, que aí depois eu respondo vocês. É 4h56 da tarde, saindo o primeiro pedido, bolo no pote de ninho com Nutella, cone de ninho com Nutella e o empadão de frango com requeijão. Esse é o pedido número 13 dessa cliente. E pra quem não viu, coloca o empadão aqui, nesse papel de pão, né, que eu dobrei e colei com a fita adesiva. Aí agora, pra embalar, eu utilizo o saco Craft tamanho M. Aí cabe certinho aqui o empadão do lado do bolo no pote. Aí coloquei uma balinha ali de mimo e a cliente solicitou uma colher.
7h47 da noite, saindo o segundo pedido, bolo no pote de ninho com Nutella, e é o primeiro pedido desse cliente. Coloquei aqui no saco Craft PP, coloquei ali um chiclete de mimo e o cliente solicitou uma colher. Aí coloquei ela meio de lado assim, né, pra dar pra fechar, pra grampear sem pegar na colher. Quatro horas da tarde, saindo o primeiro pedido, 2 bolos no pote de prestígio e um bolo no pote de ninho com geleia de morango. Esse é o pedido número 15. E eu vou dar pra ela uma pipoquinha de mimo, que ajuda, né, na contenção aqui, pra não virar o bolo. E eu tinha até esquecido que eu tinha aqui. Então, quando o pedido é maior, assim, e quando é 3 bolos no pote, eu gosto de pôr a pipoca. Cinco horas da tarde, saindo mais um pedido, um bolo no pote de ninho trufado e um brownie no potinho com creme de chocolate. É o terceiro pedido dessa cliente. Agora são 11h15 da manhã, acabei de finalizar a única encomenda que eu tive do Dia das Mães. Uma caixinha com 9 brigadeiros, 3 de ninho, 3 tradicional, 3 casadinho e as letras, né, chocolate. E aqui uma caixinha da felicidade. Agora eu vou embalar e solicitar o entregador e vamos ver, né, se vai sair mais alguns itens aí do Dia das Mães no iFood. Agora eu vou mostrar para vocês 2 testes inéditos que eu fiz aqui no delivery, de recheio de trufa, bombom. O primeiro é o de coco, estou utilizando esse coco desidratado, esse pacotinho vem 50 gramas, aí coloquei o pacote inteiro ali. E agora eu venho com leite condensado. Então, assim, eu achei bem legal essa ideia, né, de recheio aí, que não vai ao fogo, né, então, bem mais prática. Aí a questão do leite condensado, aí você vai fazendo e colocando no olho até chegar na textura desejada. Então, assim, dessa vez eu fiz com o coco desidratado, mas numa próxima eu vou usar o coco úmido e adoçado mesmo, né, que eu já tenho o hábito de comprar. E eu acredito que vá menos leite condensado, né? Como esse é desidratado, aí eu acho que foi bem mais leite condensado, né, pra umedecer bem ele. Então, assim, aí é a questão do gosto. Eu não quis deixar ele muito firme e nem muito líquido, tá vendo? Eu deixei como se fosse uma textura de brigadeiro, né? Caindo em bloco. E a quantidade total que eu coloquei de leite condensado foi 200 gramas. E o segredo também, né, desse recheio é você fazer e deixar descansar. O coco, ele vai absorvendo, né, o líquido ali do leite condensado. Então, aí você vai mexendo ali de vez em quando e vai vendo ali, né, se não vai ficar muito seco, né. Mas eu gostei bastante, ficou muito parecido, né, com o bombom prestígio, né, inclusive eu coloquei esse nome no meu cardápio, bombom de prestígio. Eu achei que ficou uma delícia. Então, aí eu fui testando, né, colocando um pouco, experimentando. E o próximo
recheio, que eu vou mostrar pra vocês aí também. É outra opção que não vai ao fogo. Também é a primeira vez que eu fiz esse teste, super amei. Porque o mais clássico, né, que eu já fiz algumas vezes é o de brigadeiro cremoso, né, de ninho. Só que eu quis fazer esse teste, né, até por causa da questão de cristalizar, né, brigadeiro cristaliza com o tempo. Então, acredito que esses dois recheios, né, que eu fiz agora, eles provavelmente não vão cristalizar ou vai demorar mais tempo, né. Então, esse próximo que eu vou mostrar pra vocês, lembrando que eu tô, né, fazendo aí meia receita, né, de cada um. Aí, se você quiser, né, fazer a receita inteira. Então, eu coloquei o restante, né, então foi praticamente, né, metade eu coloquei no de coco e metade coloquei aí pra fazer esse outro. Então, é umas 180 gramas ali, mais ou menos, né, do leite condensado. E esse é aquele famoso, né, mousse, né, recheio mousse pra trufa, né. Aí eu dei uma pesquisada, né, vi que tem pessoas que fazem só com leite condensado, outras fazem com creme de leite, então eu provei das duas formas. E a minha favorita foi com leite condensado mais o creme de leite, que não fica tão doce, né, dá uma suavizada bem legal. E como vocês viram, eu adicionei o suco em pó da marca Tang. Aí, como eu tô fazendo minha receita, né, coloquei meio pacotinho, que deu umas 8 gramas. E é só misturar na mão mesmo. Não tem necessidade do leite condensado tá gelado, tá? Ele já vai pegando a consistência, vai ficando bem, ó, bem cremoso, bem firminho. E conforme você deixa descansar ali fora da geladeira mesmo, ele já fica uma textura muito boa. Eu gostei, né, desse resultado. Você pode optar em fazer só com leite condensado, fica bom também. Mas a questão, né, como eu disse, do creme de leite, né, deixa mais suave, menos enjoativo. E eu percebi também que para dissolver o pó só no leite condensado, conforme eu provava, eu sentia ainda uns grãozinhos do pó, sabe? E eu percebi que depois que eu coloquei o creme de leite, ele dissolveu melhor, então ficou uma mistura mais homogênea. Mas é questão mesmo do gosto, né, de cada um. Inclusive, eu gostaria de saber de vocês. Comentem aí o vídeo para eu saber se vocês trabalham com esse tipo de trufa, bombom, e se vocês fazem com esse recheio, né, de mousse, né, se vocês fazem somente o pó com leite condensado ou, né, se adiciona também o creme de leite. Agora, enquanto descansa, né, os meus recheios, eu vou fazendo as casquinhas. Estou utilizando essa forma, profissional, acho que vem 11 cavidades. A referência é SP960. E acho que seria para trufa de 41 gramas, mais ou menos. Mas o final deu um pouco menos, os meus bombons. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né, com a forma já limpa, eu sempre passo o papel toalha antes de iniciar a produção, dá aquela polida, né, dentro da forminha, que isso faz com que, né, a casquinha fique mais brilhante. Aí eu venho com a colherzinha mesmo ali, colocando até a marcação. Vou preenchendo todas as cavidades, né, essa é aquela forma de silicone, né, que pra mim eu só trabalho com formas assim de silicone, né, que são bem mais práticas. É um pouquinho mais caro, mas pra mim compensa super o investimento, né. Aí depois que você preencheu todas as cavidades, aí você dá aquela batidinha, que é pra tirar todas as bolhas de ar, né, pra não ficar, né, com deformidades ali a casquinha. Aí vem ali limpando também, né, porque é inevitável, né, toda vez que eu vou trabalhar com chocolate, né, no caso cobertura fracionada, né, que eu utilizo aqui no meu delivery, pra quem não sabe, que é o top, né, que é da Harold, e eu utilizo o blend, né, eu gosto mais, o valor entre o ao leite e o meio amargo, ele é mais em conta. E não é nem muito doce e não é meio amargo, né, é o meio termo, então por isso que eu gosto bastante. Então, aí por fim, né, como eu disse,
deixei descansar, provei e decidi colocar o creme de leite. Então, às vezes, inicialmente, né, você vai achar, nossa, tá muito mole e tal. Mas é só deixar ali descansar um pouquinho. Se você levar na geladeira, vai ficar bem mais firme. Mas não tem necessidade, né? Porque depois que você fizer todos os bombons, suas trufas aí você, depois de pronto, você pode armazenar. No meu caso, eu armazeno na geladeira. E quando sai pedido, a primeira coisa que eu tiro é daquela suadinha, limpo ali com o paninho e mando pro meu cliente. E outro detalhe muito interessante aí que eu fiz o teste, né, de congelar esses bombons depois de pronto. E assim, ficou perfeito. Então não tem nenhum desperdício aí trabalhar com chocolate. Eu só fico assim insegura com relação aos brigadeiros, né, como eu disse, né? Que brigadeiro com o tempo ele cristaliza. Então por isso que eu quis fazer um recheio, né, que acho que é mais difícil de cristalizar. Então, assim, tá, deu super certo, né? Então, tudo que eu faço de diferente no meu delivery, eu primeiro faço todos os testes, né? Antes de realmente colocar à venda. Então, eu fiz esse teste, coloquei na geladeira primeiro, né? Foi o teste número 1. Aí depois eu tirei uns 10 minutinhos da geladeira, parti uma de cada sabor, provei, gostei. Aí depois o segundo teste, que foi do congelamento, tirei uma de cada também, deixei os 10 minutinhos e provei uma de cada. Então, assim, não teve diferença nenhuma. Então, caso vocês tenham interesse em fazer aí, super recomendo aí. Porque quem trabalha, né, com delivery, principalmente iFood, é sempre bom você ter um produto, né, com ticket baixo também. Igual, por exemplo, né, o meu ticket mínimo lá para fazer pedido na minha loja é de R$ 15. Mas eu vendo a minha canjica que é R$ 13,90. Aí o cliente às vezes só quer a canjica. Então ele vai acabar optando, né, caso, né, tenha no cardápio alguma coisa só para completar ali o valor. Então eu tenho a opção tanto, né, do bombom ou do brigadeiro, né, que são o bombom eu coloquei a R$ 5,90 e o brigadeiro é R$ 4,90, entendeu? Então, essa é uma boa saída aí para vocês, né, estarem colocando aí no cardápio de vocês. E sem contar também, né, questão da validade, né, tem uma longa durabilidade aí e dá para congelar, que é o melhor de tudo. Quanto mais vocês investirem em opções, né, de produtos congeláveis, é a melhor coisa que tem, principalmente para quem tá começando. Depois eu venho preenchendo ali, né, os meus bombons. Então, para identificar, né, o de coco, eu coloquei um pouquinho de coco ralado em cima. E o peso do bombom final foi de 35 gramas. 10 gramas da casquinha, 20 gramas de recheio e 5 gramas a casquinha final. Então, como vocês podem ver, deixei uma leve bordinha ali, né, da casquinha. Então, se você encher mais, aí pode ser que chegue aí nos 40 gramas, né? Mas eu acho mais fácil deixar essa bordinha na hora de finalizar. E, como eu disse, né, o valor no iFood de R$ 5,90, né? E fora do iFood, coloquei a R$ 4. Então, vou deixar passando aí pra vocês a finalização aí dos bombons, né? Depois de tampar todos, só levar ali na geladeira, né, para secar, depois desenformar e embalar. Para embalar, né, tem aquelas embalagens de trufa, né, de bombom, que você torce, né, mas eu vou utilizar o papel chumbo, né, que é o que eu tenho aqui. E você que chegou até aqui nessa parte do vídeo, né, e ainda não deixou o like, né, não esqueça de deixar o like no vídeo, deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, só para eu saber que você passou aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, né, das notificações para sempre que eu postar vídeo novo, você receber.
Saindo mais um pedido. Esse é um pedido via WhatsApp. É 3 empadões, que já tá aqui no fundo. Aí eu coloquei, né, o saquinho mais fininho de pão pra fazer a contenção. Coloquei o bolo de pote em cima de um empadão e o cone aqui. A cliente já efetuou o pagamento via Pix, agora é só solicitar o entregador do iFood. Quinze para as 4 da tarde, saindo mais um pedido, 8 brigadeiros tradicionais, é o pedido número 24 dessa cliente. Quatro horas da tarde, saindo mais um pedido, brownie no potinho com creme de chocolate, 2 geladinhos de chocolate com Kit Kat e um de pavê de limão. Esse é o primeiro pedido da cliente. E, na verdade, ela pediu 2 de pavê de limão, mas lá no estoque, não sei por que tava 2, eu esqueci de alterar lá, só tinha um. Aí ela falou que podia mandar o outro de Kit Kat no lugar. Aí eu vou mandar aqui de mim pra ela um brigadeiro de amendoim. Dez e 12 da noite, último pedido do dia, 2 cones de brigadeiro, é o primeiro pedido desse cliente. Três e 20 da tarde, saindo o primeiro pedido, um bolo no pote de ninho com Oreo, e é o 9º pedido dessa cliente. Agora são 6h37 da noite, saindo mais um pedido, empadão de frango com requeijão, 2 bolos no pote de ninho com abacaxi, 2 bombons de uva no potinho e um bolo de ninho trufado. Esse é o pedido número... Esse é o 4º pedido dessa cliente. Dez e 15, acabou de fechar o delivery. Finalizei o último pedido do dia. A caixinha com 9 brigadeiros, mãe te ama. Um brownie ninhotella e um bolo no pote de choconinho. O marido, né, que fez esse pedido e pediu pra embalar tudo junto. E escrevi aqui o cartãozinho também. É o primeiro pedido desse cliente.